gente, tudo bem? Eu quero aqui compartilhar com vocês algo que me chamou muita atenção e que é uma verdade que a gente vive, né, hoje em dia. Foi a pregação de domingo na igreja e a confirmação de Deus na minha vida essa semana. Pera aí, mamãe. Deixa a mamãe tirar aqui. Pronto. E daí, é assim, sobre João 4, a partir do versículo 16. Jesus falava acerca da mulher samaritana, né, que ele estava no poço e pediu água para ela. E quem quiser ler o resto do texto vai entender bem, mas vamos no versículo 16, que é o foco. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho de marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu. E se disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nosso pai adora nesse monte, vós disse que é em Jerusalém o lugar onde se tiver de adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorarei que não sabeis nos adorarmos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem agora, e em que vos verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais como assim o adoram. Deus é espírito, e o importa é que adorem em espírito e em verdade. Essa passagem nos fala a respeito de nós diante de Deus. Muitos de nós hoje chegamos na presença de Deus com arrogância. Bia, senta aqui, meu amor, pra você não cair. Chegamos na presença de Deus com arrogância. Muitas das vezes a gente até pecou e não chega na presença de Deus falando: Pai, eu pequei. Deus, ele quer aqueles verdadeiros cristãos, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aquele que chega e fala: Pai, eu pequei. Pai, eu caí. Tem muitas passagens da Bíblia que pode ser citado aqui. Deus, ele nos dá a chance todos os dias ele nos dá a chance. Só que nós acha que é só chegar para Jesus e orar. A Bíblia diz que o ímpio, quando ora, até sua oração é abominável. Por quê? Porque não chega até Deus, porque a gente tem que estar em espírito, tem que estar em verdade. Vou contar um testemunho que aconteceu comigo e com meu esposo, né? Por um ato que a gente cometeu uns tempos atrás, e isso acarretou muitas coisas na nossa vida, que acarretou um pouco de brigas por causa disso. E ontem eu falei pra ele: eu lavo minhas mãos. Só que eu não tinha conhecimento dessa palavra, eu lavo as minhas mãos. E eu falando com Jesus, eu falando: Deus, por que eu tô passando por isso, né? E daí eu, na ignorância, né, achando que o culpado era só ele que era o culpado. Só que não, o culpado não era só ele, porque quando a gente tomou aquela atitude, eu como auxiliadora que não era ainda, eu devia ter auxiliado ele, falado: não, vamos colocar na presença de Deus, vamos ver se isso é bom, é agradável aos olhos do Senhor. Mas não, a gente deixou se levar e fomos fazendo de qualquer jeito. E daí o que acontece? Pera aí, meu amor, que a mãe pega, senta aí. Senta aí que a mamãe pega pra você. Pronto. E daí o que acontece? As coisas vêm na nossa vida porque a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então as coisas vêm na nossa vida e muitas vezes a gente culpa o nosso companheiro com arrogância. A gente acha que a culpa é só dele, mas não, a culpa é nossa também. Tô falando casamento cristão, tô falando pessoas que estão na presença de Deus, né? Ou aqueles que acham que tá. E daí o que aconteceu? Eu fiquei culpando só ele. Quando foi de manhã, eu fui levar ele pra trabalhar, ele falou assim pra mim: você achou que você tava certa ter ficado daquele jeito comigo, quieta, sem falar comigo? Eu falei: não, fiquei quieta porque eu tava falando com Deus, eu queria ficar quietinha com Deus, eu sozinha. Só que eu tava na minha ignorância, entendeu? E daí depois, quando foi mais tarde,
Eu coloquei o desenho pra minha filha. E nesse desenho, que é do Mindinho, né? Que ela pede todo dia. E daí nesse desenho tava falando de Pilatos. Quando Jesus foi crucificado, os homens levaram Jesus lá até Pilatos, né? E ele falou assim: que culpa tem esse homem, né? Eu tô falando aqui mais ou menos, porque eu não tô lendo, né? Então tem que estar na Bíblia, mas eu não tô lendo. Mas foi o que eu entendi mais ou menos lá. E daí ele falou assim: homem, por que você não se defende? E Jesus respondeu ele. E daí Pilatos falou: eu lavo as minhas mãos, porque eu não vejo pecado nesse homem. Mas Pilatos estava querendo tirar a culpa dele. Por quê? Porque ele só podia crucificar. Então ele jogou pro povo, pra ele não perder a posição dele, você entendeu? Então eu não sabia o significado desse eu lavo as minhas mãos. A gente tanto é culpado quem lava as mãos, porque sabe que tá errado. Pilatos sabia que Jesus não era culpado, mas aquilo aconteceu para cumprir as escrituras. Então, quando meu marido chegou, depois, aí eu falei: Deus, me dá entendimento. Fui ler Jó. Tá, fui ler Jó. Aí li o capítulo de Jó inteiro. Falava sobre os amigos de Jó que vinham lá, falavam de Deus. Uns vinham e criticavam. Tinha um deles até que era médico, né? Que daí Jó falava assim: que adianta você ser médico? Você tá vindo aqui falar assim de mim? E um deles falava assim: Jó, outra hora você era um homem que dava a palavra, que dava a mão, e você tá aí. Ele falou assim: eu tô aqui, na passagem, quem lê inteiro vai saber o que eu tô falando. Ele falava: é fácil falar de mim, mas você não tá na posição que eu tô. Eu entendo tudo isso que vocês estão falando, mas Jó se abateu, mas em nenhum momento Jó pecou. Jó, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, mas em nenhum momento Jó pecou contra o Espírito Santo. Então chegou a hora de Deus falar com Jó. E Jó falou com Deus no capítulo 40, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Capítulo 40, 40 ou foi 41? Que Deus respondeu a Jó: levanta, mamãe, levanta. Vem aqui. Caiu? Levanta, meu amor. E daí que daí doeu? Oi. Que daí Deus respondeu a Jó: não vai pra lá não, senão você cai de novo. Não pode. Aqui, 40. Aqui, deixa eu achar aqui, peraí. Não pode, cuidado. Mamãe tá avisando, cuidado. Aqui. Ó, respondeu mais a Jó, ele, a partir do 38. 38. Depois disso, respondeu o Senhor a Jó por meio do reino de moinho e disse: quem é estes que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos com homens e perguntar-te-ei tu e responde-me. Aí Deus falou tudo, as maravilhas que ele faz, tudo, né? Falou tudo. Tem até uma aqui que me chamou bem a atenção, que foi aqui no... Cadê? Cadê? Cadê, meu Deus? Cadê? Aqui, ó. Aqui encerrou o mal com portas, quando transbordou e saiu a madre. Porventura, aí o 39 fala, achei. Jó 38, 39 fala: porventura caçarás tu presas com a leoa, ou satisfará a fome dos filhos dos leões? Então, assim, de uma certa maneira, Deus respondeu a Jó e aquele amigo do Jó, né, que disse que tinha que ter muita sabedoria, mas falava de Deus, mas não tinha temor nenhum. E daí no 40 Deus respondeu mais a Jó, falando com ele, né? Depois quem puder ler, né? No 41 também: poderás pescar. No 41 Deus falou: poderás pescar com anzol, ou levitar, ou ligarás suas línguas com corda? O 40, 24 fala: poderá ir porventura caçar à vista dos seus olhos,
ou lançar-lhe o furor do nariz? Jesus falando das limitações de Jó, do homem, né? E daí no 42, Jó responde. Jó humildemente, se perante Deus lhe dá glória. Então respondeu Jó: Senhor, e disse: Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que disseste tu que se conhecer, que sem conhecimento encobre o conselho? Pergunta. Porque isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escutai-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu me examina-me. Como ouvi os meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos, pois isso me abominou, e me arrependo no pó e na cinza. Aqui, Deus manda os amigos de Jó ir até ele oferecer sacrifício. Aqueles amigos que estavam dando conselho para ele, que se diziam ser de Deus, que falavam de Deus, que arrotavam a Deus. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz os temanita, a minha ira se encende contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ides ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós e o meu povo, por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então falou Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamanita, e disseram como o Senhor lhe disse, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Então quer dizer o quê? Que aqueles homens estavam falando de Jó, uns até criticou ele, falando que tudo que ele estava passando era por causa de pecado, mas Deus sabia que não era, porque foi permissão de Deus aquilo na vida de Jó, e não foi por causa de pecado, porque foi sem causa. Jó era temente, reto, se desviava do mal. E daí o que aconteceu? Aqueles três amigos teve que levar os holocaustos, né? Porque naquela época os pecados eram, como é que fala? Pra tirar o pecado era sacrificado um animal. Hoje em dia nós estamos na graça, não é mais assim. Por isso que Jesus falou àquela mulher: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade quer dizer o quê? Que você tem que estar sincero diante de Deus. Esses 3 rapazes não estavam. Jó, porém, ele se desesperou, pediu até a morte, mas ele estava no limite dele de homem, mas em nenhum momento ele blasfemou contra o Espírito Santo. Aqui, Deus ofereceu a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto destes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quantos diante do conhecera, e comeram com ele pão em sua casa, se concederam dele e consolaram todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, que está escrito na minha, né? E cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor os últimos estados de Jó, mais do que o primeiro. Ana Beatriz, cuidado senão você cai, meu amor. Porque teve 14.000 ovelhas e 7.000 camelos e 1.000 jumentas e bois. 1.000 juntas de bois jumentas. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas.
E chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e os seus pais lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viveu seus filhos e filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto dos seus dias. Aí tinha acontecido tantas umas coisas na minha vida, né, que eu conversando com meu esposo, no outro dia eu falei, amor, é tão difícil a gente servir a Deus com retidão, né, é tão difícil a gente estar na presença de Deus, porque sempre tem um que vem falar, você tá louca, você isso, você aquilo, e daí a gente acaba falando assim, meu Deus. E tem, fora outros que vêm falar mal, né, de outras pessoas, e a gente ainda tem hora que a gente é tão fraco, porque a Bíblia diz que o espírito tá pronto, mas a carne é fraca. E a gente acaba dando ouvido a certas coisas e a gente acaba pecando, não tem jeito, mas a gente tem que reconhecer o nosso erro. A gente tem que reconhecer que a gente pecou, que a gente não teve na vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que a gente se arrependa, que a gente reconheça os nossos erros perante Ele. E o meu esposo falando assim, moça, seria bom se a gente morasse no meio do mato. Eu falei, não, mas isso não resolve. E eu falei assim, Deus, eu não sou Deus, nem quero ser, longe de mim querer ser Deus, porque eu amo meu pai e eu falo, Deus, como o Senhor tem tanta paciência com o ser humano, porque o outro já tinha acabado com esse mundo, porque é tanta incredulidade. Se você fala hoje que tua filha foi curada, se você fala hoje que Deus arrumou um casamento pra você, o povo fala assim que é coisa de louco, mas não é. Muitas das vezes as pessoas faltam entendimento, falta sabedoria. Tem vezes que a gente, em vez de estar com uma dúvida, em vez da gente ir mulher sábia, que eu tô falando aqui como mulher sábia, que a gente não tem entendimento, se a gente vai lá e pergunta para outra pessoa, às vezes aquela outra pessoa não tem tanto entendimento e dá um conselho errado e a gente acaba caindo. E o conselho certo que a gente tem que buscar é esse aqui, ó. Eu falava pra Deus, Deus, como é que a gente vai te servir com retidão? E daí eu lendo o capítulo inteiro de Jó e os amigos dele falando. E daí eu falava, vou ler, e Deus falando no meu espírito, lê até o fim. Quando eu cheguei no fim, eu entendi que aqueles 3 não estavam em retidão, aqueles 3 não estavam na verdade que era Deus, não estava reto diante de Deus. E daí quando eu cheguei no finalzinho, eu entendi tudo. Daí o Espírito Santo bradou dentro de mim. Jó estava no pó. Jó não tinha mais filhos. Jó estava sem nada. E nós? O que nós estamos passando? Nós estamos igual Jó? Pra gente estar reclamando? Não. Jó passou por todas as provações. Jó passou por todas elas. Imagina hoje uma pessoa passar pela mesma provação de Jó. Imagina uma pessoa sem conhecimento, que não conhece verdadeiramente a Deus, que não teve um verdadeiro encontro com Deus. Imagina o que seria dela. Então quando eu falo assim, quer sabedoria? Busca na palavra. Quer entendimento? Busca na palavra. Nós, esposa, muitas das vezes nossa família sofre. Por quê? Porque falta entendimento pra gente. A gente que era pra dar um conselho pro nosso marido, a gente acaba levando ele pro fundo do poço. Sansão mesmo. Sansão e Dalila. Dalila entregou Sansão. Então é a mulher. Cada um tem que estar no seu devido lugar. Foi o que eu falei no outro vídeo. Cada um tem que estar no seu devido lugar. Esposa no seu lugar. O que foi, mãe? Vem, eu chamo mãe de Chopar. Ponto, salô. Vem pro quarto. Esposa tem que estar no seu devido lugar. Esposo também tem que estar no seu devido lugar. Os filhos têm que estar no seu devido lugar. Então o que acontece? As famílias faltam muito isso. Falta muito a temência de Deus. Cada um está na posição correta.
E é isso que falta na gente. A gente tem que examinar as escrituras, a gente tem que pedir sabedoria a Deus, tem que pedir entendimento. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E daí Deus falou no meu coração, você tá com a tua família, você tá com a tua família, você tem tudo. E Jó, cocô caixa, mamãe já toca cocô caixa. Chulado. Fala oi. Mamãe tá cavando. Então cada um tem que estar no seu devido lugar. E é isso que eu queria passar pra vocês. Deus abençoe.